Olá, amigos ouvintes, estamos iniciando o nosso programa Alto Astral. Comigo, Irineu Gasparetto, psicólogo, médium, metafísico, ao vivo aqui pelas ondas da nossa querida Rádio Mundial. Estamos iniciando o nosso programa com muita força, com muita intensidade, com uma vontade enorme de dividir com vocês aquela reflexão acerca da vida. E que vida, né? Eu acho que nós estamos sendo privilegiados, né, de poder assistir tanta coisa acontecendo, tantas situações históricas, né? Porque a gente está vendo aí as muralhas sendo demolidas, né? As estruturas podres do caminho aí aparecendo. No fundo, a gente sempre soube que tudo não era muito assim feito com santidade, a gente sempre soube disso. Mas quando a coisa fica assim exposta, né? Como uma espécie de ferida que para curar precisa trazer lá de dentro todas as coisas que estão criando a doença, né? Criando a situação. Mas eu confio tanto no povo brasileiro, sabe? Eu confio tanto nas pessoas. A maior parte das pessoas são pessoas que vão atrás, que batalham. Claro que tem de tudo, né, gente? Tem os braços curtos, tem os aproveitadores, tem os maldosos e tem os bandidos. Tudo bem. Mas a grande maioria é de gente do bem, né? Gente que levanta, que vai atrás. Nossa, eu levanto muito cedo e eu vejo como as pessoas se movimentam desde cedo aí no transporte público, como a coisa acontece e a pessoa vai atrás do que precisa, a vida tem os seus caminhos. Então a gente observa tudo isso e fala, não, esse povo é o povo que vai arrumar uma forma de dar uma virada, né? Apesar de que a gente precisa entender que as coisas de fora, pelo menos a gente tem estudado muito isso dentro da psicologia, ou mesmo dentro da espiritualidade, tudo que acontece fora não deixa de ter implicações com o que acontece dentro, né? Coisas estão dentro da gente, até que ponto a gente é desonesto com a gente, até que ponto a gente é braço curto, ou até que ponto a gente quer levar facilidade, levar vantagem. A gente quer ficar na zona de conforto. Logicamente, tudo é muito mais fácil, aparentemente, né, quando a gente vai por essa estrada. Mas a vida tem lei. Como disse a minha mãe, né, a Zíbia Gasparetto hoje, eu falei, não, Irineu, esse mundo tem dono. Não é assim que vão fazendo e as coisas não têm uma reverberação, uma consequência. É evidente que tem. Mas nós, né, no meio disso tudo, como é que nós estamos refletindo isso tudo, né? Como é que isso tudo, além de nos afetar, né, diretamente, como é que nós estamos reagindo, né? Quanto mais a gente vai vendo essas coisas acontecerem, mais a gente precisa bater pé na nossa ética, na nossa honestidade. Nós precisamos virar esse jogo na decência, na dignidade, na compaixão, mas também na firmeza, né? No caráter, no temperamento firme, equilibrado, porque senão a gente entra numa loucura tão grande, né? A gente entra numa condição tão grande e aquilo afeta lá os nossos parâmetros internos e a gente fica muito mal. Graças a Deus, você que é ouvinte da Mundial, tem um pé na espiritualidade, né? Você conhece, escutando todos os nossos colegas aqui de rádio, né, cada um com a sua especialidade, mostrando que a vida não é só aquilo que aparece, né? Ainda bem, né? Que a vida não é só aquilo que se vê. Existem muitas coisas boas que não são noticiadas, que não aparecem na mídia porque não dão comércio, não dão, vamos dizer, visibilidade ou não são vendidas, né? Porque a notícia ruim ela é disputadíssima, né? Ela vende, ela é uma coisa interessante,
ficou uma mercadoria, uma moeda de troca para todos os sensacionalismos aí que abatem o nosso emocional. No entanto, lá no nosso mundo, né, lá no nosso jeito, no nosso lado, onde você atua, na tua área de ação, porque a nossa área é sempre uma área de menor escala, digamos assim, né? Embora a gente tenha um comprometimento social, né? Você tem que ser uma pessoa educada, enfim, você tem que ser uma pessoa civilizada. O nosso contexto é um contexto um pouco mais modesto, embora a gente possa fazer que nem o fermento de bolo, né? Porque um pouco de fermento leveda a massa toda, né? Como dizia o apóstolo Paulo. E é verdade, a gente pode, de alguma maneira, entender a nossa parte. A nossa parte é fazer onde a gente alcança, né? Qual é o nosso alcance? É onde a gente atua. As pessoas que estão à nossa volta, a família, o trabalho, não é? As pessoas que convivem conosco. No meu caso pessoal, ainda temos o trabalho espiritual que atende muita gente, né? Que atende muita gente que vai em busca de um socorro espiritual, um pouco de paz de espírito, porque hoje a grande maioria das pessoas está muito aflita, muito atormentada, muito preocupada com tudo, e esse estado de ânimo, e sobretudo de indefinições, né? Gera-se uma instabilidade emocional, as pessoas deixam isso invadi-las de um modo absoluto e elas ficam sem condição, não dormem à noite, vivem tomando remédio para poder ficar melhorzinha. E nós, né, na nossa esfera, o que nós poderíamos fazer diante de um contexto grandioso como esse, né? Fazer a nossa parte, sabe? Simples, mas eficiente. Faz o que você pode dentro da tua área de ação, dentro do teu espectro ali de ação, do movimento que você possa fazer. Não entre nessa cilada da desonestidade, não pegue propina, não seja mais um safadão, né, no meio do caminho, nem converta as pessoas por causa dos seus interesses pessoais, porque senão nós estamos fazendo uma bola de neve que tende sempre a crescer, né? Que tende sempre a ficar maior. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente tem as nossas tentações, né? Quem não gostaria de cair lá uma malinha de dinheiro lá no fundo do teu quintal, né? Dizendo, olha, você fica quieto que esse dinheiro aí é para adoçar a sua vida. Que num primeiro momento parece que a gente fez uma grande coisa. O dinheiro é fundamental na vida da gente, mas não é tudo, né? Tem mais coisas. É assim como o lucro de uma empresa é a razão pela qual uma empresa existe. Mas o lucro, só lucro, não é suficiente para as pessoas ficarem bem. Existe uma coisa ao lado de toda essa situação financeira que é óbvio, né? Que a gente precisa de uma estrutura financeira, que é a questão da realização pessoal. Você consegue se sentir realizado? E essa pergunta é uma pergunta delicada, porque realização é uma coisa tão íntima. Quer dizer, realização é uma coisa de você estar mais de bem com você do que de mal. Porque a gente fica de mal, fica brigando com a gente, fica querendo perder peso, fica querendo fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente fica nessa confusão interna, nessa briga interna. E o que é que realmente vale a pena na sua vida, né? O que é que você pode fazer para a tua vida ficar um pouco mais satisfatória? Você vai descobrir uma coisa bem interessante, é que a realização, ela vem de coisas até simples. Às vezes a gente pensa muito numa coisa sofisticada e tem aquela ideia, né, da sofisticação e tudo mais, mas aquilo não realiza. É bom, ajuda, enfim, facilita, barbaridade aí na vida da gente, mas não realiza. Às vezes a realização vem de um caminho, né, descalço no meio da chuva, às vezes a realização vem de um violãozinho que você toca lá um pouquinho para você se distrair, de uma conversa com uma pessoa inteligente que te dá aquelas dicas bacanas, né, da vida. Você fala, nossa, que gostoso conversar com essa pessoa, parece que aquilo te alimenta, né?
às vezes são coisas muito simples, são coisas que não têm necessariamente assim um caráter de sofisticação. Ao mesmo tempo, elas trazem para a nossa alma algum tipo de conexão. Porque só quando a nossa alma, por alguma razão, se sente alcançada, é que o nível de satisfação acaba aparecendo. Algumas coisas, elas mexem na nossa alma, então a gente fica enternecido, fica motivado, esperançoso, né? Aí quando a gente fala, não, vou lá, trabalho, pego meu dinheiro, tal, volto, vou lá, trabalho, pego meu dinheiro, volto. Tá, e você, né? Como é que você fica no meio disso tudo, não é? Como é que você... como é que é a sua vida interna? Porque a tua vida interna é o retrato de você. A vida externa é o que a gente mostra para a sociedade. Dentro da psicologia, nós chamamos isso de persona. A persona são as máscaras sociais que a gente utiliza para mostrar, às vezes, uma coisa que a gente não é, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode mostrar muita coisa para os outros, mas para você mesmo não tem o que esconder. Será que você consegue ficar bem com você? Será que você consegue valorizar os passos que você tem dado na vida, ainda que sejam passos simples, né? Ou passos ainda titubeantes, né? A gente gostaria de dar passos maiores, mas nós não temos ainda habilidade para dar certos passos na vida, coisa que algumas pessoas têm, dão um passo com facilidade, ok. Mas como cada um de nós é único, cada um de nós é uma peça única, né, digamos assim, não dá para a gente ficar se comparando. Nós podemos olhar exemplos de pessoas incríveis que chamam a atenção da gente, que têm habilidades extraordinárias, né, que têm experiências incríveis e que são praticamente para a gente um modelo assim de postura em determinada área da vida. Então a gente admira aquela pessoa, né? A gente tem assim um olhar de admiração para essa pessoa e é bacana a gente reconhecer isso nela. Mas também é importante que você reconheça os seus valores. Porque a grande queixa, ninguém me reconhece. A queixa nossa é que os outros não nos consideram, que os outros não reconhecem o nosso valor. Mas será que você mesmo, na integridade aí com você se reconhece? Você tem consciência dos valores que tem, né? Você se valoriza internamente pelo esforço. Você pode não conseguir alcançar o que você quer, mas só o fato de você tentar, de você ir lá buscar, de você tentar chegar em determinado ponto da estrada, mostra o teu valor. Porque com valor a tendência da vida também é te valorizar. E como é que isso funciona? Funciona no sentido das oportunidades. Você quer oportunidades e você está empenhado em reconhecer o próprio valor, ainda que bem que você não saiba como isso funciona, mas ainda assim a vida entende o teu esforço e acaba produzindo possibilidades de você fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali e fazendo também com que você reconheça que a vida, apesar de todos os desafios, a vida tem sido generosa. Por que a gente não enxerga a generosidade da vida? Porque a gente está tão aflito, a gente está tão preocupado com o outro, seja um familiar, seja o trabalho, seja o que for. A gente está com o olho tão para fora que a gente não consegue ir lá para dentro e buscar dentro de você a sua verdadeira essência, a verdadeira pessoa que você é, com o valor que você tem, com as possibilidades que você tem e que podem fazer de você uma pessoa muito mais feliz na vida que você pode ter. Porque o conceito de realização não está diretamente atrelado a posses ou coisas assim. Ao contrário, tem gente que tem muita posse, mas não consegue se sentir realizada. Não consegue curtir aquilo que tem, né? Tem, mas tem uma lacuna interna que a pessoa não consegue preencher. Então a pessoa vive em busca de alguma emoção forte ali que pudesse complementar a sua vida interior. Será que esse é o seu caso? Você não consegue enxergar o que a vida está fazendo com você?
Às vezes a gente fica com ódio porque não consegue controlar os outros, nem controlar a situação dos outros. E esse ódio que a gente manifesta, ele volta-se para nós em forma de desânimo. Esse ódio assim meio recalcado, né? Essa irritabilidade recalcada, ela volta para nós no nível de desânimo. E aí a gente sente aquela prostração, sente aquela falta de motivação e a vida vai seguindo. Nós temos tido muitos casos assim lá no nosso instituto, o Instituto Presença. Aliás, o Instituto Presença está sempre à disposição para quem quer fazer um tratamento espiritual. Lá também atendo como psicólogo, né? Faço terapia como psicólogo profissionalmente e também fazemos um trabalho que não é pago. O psicólogo é pago, naturalmente, porque é um trabalho profissional, e o trabalho espiritual, ele é absolutamente gratuito. Nós estamos localizados lá no Ipiranga, na rua Dom Lucas Obes 168, rua Dom Lucas Obes 168, nós temos atividades espirituais às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos quinzenalmente. Então, entre lá no nosso site, o www.irineugaspareto.com.br. O nosso telefone é o 3784-2327, 011 São Paulo, 3784-2327. Ligue para lá, faça a sua pergunta no que você precisa, se você sente necessidade de um apoio, de um lugar de paz, de um lugar quase que um oásis, tá? Se você mora no interior, nós temos a nossa, uma espécie de filial lá em Mogi das Cruzes, na rua Paulo Sales de Abreu, 107. Paulo Sales de Abreu é bem perto da estrada que vai para Bertioga, é muito fácil de encontrar. Nós também fazemos lá aos sábados, pela manhã, a partir das 10 da manhã, a nossa atividade de cura e energização espiritual. Então, cuide da parte espiritual, solta um pouco o mundo, tire um pouco essa casca, né? Essa depressão, essa tristeza que parece que a tua vida não tem sentido, não tem direção, não tem saída. Não, os desafios estão aí, seja na tua profissão, seja o que você faça, se você trabalha numa empresa, se você também tem algum consultório e as coisas oscilam, né? As despesas não oscilam, né? As despesas são meio estáveis, né? A gente tem despesas fixas. Mas isso é assim mesmo, faz parte do retrato do momento que a gente está atravessando. Você tem que vibrar muita luz para o teu local de trabalho, porque ele é o teu pão. Ah, mas eu não gosto da pessoa que trabalha lá, da secretária que é esquisita. Não tem importância. Manda um pensamento bom para ela, porque o pensamento bom, ele tem a feliz característica e propriedade de abrir caminhos e de anular negatividade. Pensamento bom anula negatividade. E olha, o que não tem faltado é negatividade à nossa volta, não é verdade? E se você for sensível, então, embora talvez você não seja assim um médium que trabalhe mais com a sensibilidade mediúnica, você tem sensibilidade e você tem capacidade de atrair, de sentir. Então, tenta perceber que uma boa carga destas coisas que você está sentindo, pode ter certeza do que eu estou falando, porque eu vejo isso todo dia. Nem tudo que você sente é só seu. A gente pega muita coisa de fora. Claro, a gente tem as nossas coisas, tem as nossas dificuldades, tem um momento de vida que a gente está passando. Enfim, a gente passa muita coisa. Mas nem tudo que você sente é essencialmente seu. Por isso que é importante que a gente comece a prestar atenção, né? Quando você tem uma sensação muito abrupta, né? Por isso eu estou preparando um curso de mediunidade, né? De energética, de percepção, para a gente aprender a lidar com essas energias que pegam inevitavelmente a cada um de nós, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, mas essas energias pegam. E quando não pegam espiritualmente, pegam fisicamente, é dor de cabeça, é dor de estômago,
é mal-estar, é diarreia, é irritabilidade. E se você olhar bem, vem do nada muitas vezes. Né? Você às vezes tem uma forma de se alimentar tranquila, daqui a pouco vem aquela coisa ruim, aquele negócio pesado. Fala, mas meu Deus do céu, estava tão bem, né? Você deve ter captado alguma coisa. Então, o meu curso será no sentido de fazer você aprender a lidar melhor com isso. Não quer dizer que você vai ficar 100% imune, não. Mas você vai melhorar bem na resistência desse tipo de energia que vem, não se sabe bem de onde e também não se sabe bem por quê. A energia vem, pega a gente, pega as nossas coisas. Se não pega a gente, pega as pessoas queridas, né? Pega as pessoas da sua casa. Olha, até animais de estimação, às vezes pega a energia do dono. Energia que ele está ruim, o cachorro fica esquisito, ou o gato fica estranho. É curioso, porque é ser vivo, né? E a energia, se ela está pesada, ela manifesta-se dentro de um ambiente de formas muito inusitadas. Então, cuide de você. Apesar de toda essa fase que a gente está passando, não saia de casa sem fazer um pensamento bom, que seja curto, não seja longo, não precisa fazer nenhum ritual, mas apazigua um pouco teu coração, se conecta um pouco com as coisas que você crê, porque a tua crença é que é o fundamental, entra um pouco naquela coisa espiritual, sabe, que você tem. Ainda que dentro possa estar conturbado, isso vai ajudar você a se sentir melhor, vai ajudar você a se sentir mais calmo, mais tolerante. E você peça mesmo a Deus, peça mesmo para as forças superiores, sabedoria, discernimento, paciência, compaixão. Você vai pedindo aquelas palavras ou aqueles movimentos que você sente que são fundamentais para o momento que você está atravessando. E você vai ver que a energia positiva vem. Ela vem, a ajuda espiritual vem. Eu noto isso com muita clareza. Eu peço ajuda espiritual para os meus pacientes, ou mesmo para as pessoas que procuram lá o nosso instituto, como tantos outros lugares que existem em São Paulo. A gente sabe que a ajuda espiritual vem. E de alguma maneira a pessoa se sente um pouco melhor, mais motivada, se sente um pouco mais com disposição para seguir adiante. E todos nós precisamos disso. Agora, você precisa fazer essa conexão. A coisa está lá, mas você precisa ligar o seu chip, né? Você precisa ligar a sua, vamos dizer, o seu satélite para você poder sentir que você não está só. Ninguém está só. Bem, eu vou chegando aqui ao final do meu trabalho, querido amigo Jean na técnica. Obrigado, Jean, mais uma vez. Para vocês, um super final de semana, muita paz, muita luz. Um beijo do Irineu Gaspareto. Até semana que vem com mais um programa Alto Astral.